Olá, deixa eu ver você. Peraí que eu tô procurando matemática, galera. Achei. Tá, vamos começar no capítulo 17. Peguem seus livros, por favor. Quem não tiver, por exemplo, o Murilo, que eu acho que você não vai nem olhar, só acompanha. Aqui na página 429, não vai cair, mas você precisa saber qual que é o número dependente e qual é o independente. Caso perguntar isso, normalmente o dependente é o y e o independente é o x, mas o dependente normalmente está antes do sinal de igual e o x está junto dos outros números, né, que tá na conta. Então vocês tentam lembrar disso, tá? Normalmente é o y é o dependente e o x é o independente. Só isso aqui. Por exemplo, um lado de um quadrado, né? Então, a fórmula normalmente seria y igual x vezes 4, onde o y é o perímetro e o x é o lado. Então, aqui, vocês estão conseguindo ver? Espero que esteja bom para vocês verem. Vocês podem desenhar isso aqui no livro também. Aqui, o y é o perímetro. Ele depende do x. Não? Ele depende do x, então, ó, x fica aqui. É o lado. Ai, tá horrível, gente. Isso aqui é um x, tá? E isso ao todo é o y. Entenderam? Então, uma conta mais ou menos seria assim. Y, que é o perímetro, igual, por exemplo, vamos supor que o lado é 4 vezes 4. Ai, desculpa. Esse é o 4, tá, gente? 4, 4 e o y. Façam aí no caderno de vocês também, porque aqui vai ficar espelhado e não vai dar pra entender. Então, o x seria isso aqui. Vamos supor, por exemplo, na prova eles dão lá, lado de um quadrado é 4, quanto é o perímetro? Então, o lado é 4, 4 vezes 4. Por que 4 vezes 4? Porque um quadrado tem 4 lados. E cada lado tem 4 centímetros. Então, 4 vezes 4... Desculpa, gente. 16. 16. 4 vezes 4 dá 16. Então, o y é igual a 16, que no caso é o perímetro. Obviamente que se for uma conta assim, vocês podem fazer 4 mais 4 mais 4 mais 4. Mas dá na mesma. Então, essa página é só isso. Bom, basicamente é isso nesse capítulo. Outra coisa que vocês precisam saber. Ideia de função. Tá, esse exemplo aqui dos quilômetros, do tempo e do x é a mesma coisa, tá? Na página 431 é a mesma coisa, só que com medidas e maneiras diferentes. Não é um quadrado, nesse tempo agora é tempo e quilômetro. Então, o tempo depende, não, a distância depende do tempo. Então, na prova, pode estar perguntando: um carro percorre 50 quilômetros a cada 1 hora. Quantos quilômetros ele vai percorrer em, sei lá, 5 horas? Então, o que vocês vão fazer? Y
Vamos lá. Sempre o y, tá, gente? Igual. Façam aí, por favor. Y igual x beleza, x vezes 5. 5. Beleza? Fizeram aí? Eu fiz aqui, só que vai ficar ruim pra vocês verem mais. Vou mostrar pra vocês. Tá? X, y igual x vezes 5. Beleza? No x, vocês vão colocar 50. Ai, mas Isa, por que 50? Porque é o número de quilômetros que ele anda a cada 1 hora. Então, já vai estar lá na pergunta. Ele roda 50 quilômetros por hora. Quantos ele vai rodar em 5 horas? Então, você vai colocar o 50 vezes 5, porque ele te deu as horas, deu o quilômetro e ele quer saber o tempo. Não quer saber a distância, desculpa, ele quer saber a distância. Entenderam? Ele quer saber a distância. Então, a distância vai ser 50 vezes 5, que vai dar 250. É isso. Me corrija se eu estiver errado depois, tá? Eu quero ver quem vai assistir mesmo vai me corrigir. Mas eu acho que eu tô certa. Vai dar 250. 250. Então, o y é igual a 250. Agora, qual que é dependente e qual que é o independente? Tempo na tela. Responderam? Beleza. O dependente é o y. Mas por que o y? Porque ele depende do tempo de horas para saber a distância, entendeu? Y é a distância e x é o quilômetro. E o 5 que a gente tem aqui é o tempo. O tempo, ele vai ser, tipo, fixo, vamos supor. Ele vai te dar um tempo, então, tipo, 5, 6 horas, sabe? Ele já tem o tempo ali. E o quilômetro, a distância, você não tem. Você precisa do tempo para saber a distância. Beleza? Então. Além disso, o x, né? Desculpa, gente. O x que tá aqui também é fixo, que é o quilômetro. Então, ele sempre percorre 50 quilômetros a hora. Sempre, sempre. Então, é fixo, tá? Então, ele vai depender da quantidade de tempo que ele tá correndo para saber a distância. Beleza? Espero que dê pra entender. Se vocês não entenderam essa parte, me pergunta depois na aula que eu explico de novo, tá? Mas é isso que a gente precisa saber. Qual que é dependente, qual que é independente. Normalmente, o y vai ser o dependente e o x o independente. Mas se não tiver x e y, lembra, antes do igual dependente, depois do igual independente, tá? Lembrem disso. Agora, ainda na página 431, no quadrinho Definição Matemática de Função, vocês precisam saber ler essas funções, essas coisas aqui, tá escrito aqui. Então, o que é? O D é o... Deixa eu ver se eu escrevi aqui, gente, calma aí. Eu anotei em algum lugar. O D é o domínio da função. O que é o domínio da função? É o x. Então, quando for o x, vocês não precisam colocar x, né? Porque normalmente os x vão ter um número. Por exemplo, nessa que a gente fez aqui, o x era 50. Então, qual que é o domínio? 50. Entendeu? Vocês vão colocar o número que é o x. Se não tiver, coloca x. Contradomínio, que é CDF. CDF. Ó, lembrem, CDF. Contradomínio. CDF. Contradomínio. Que vai ser os números que vocês vão estar usando. Então, o número do y, que normalmente você vai encontrar depois, no final, que vai ser o resultado, e o número do x. Mas acho que isso aqui não vai cair. E o IMF, que é o conjunto de imagem. O que é o conjunto de imagem? É o resultado. Então, você normalmente vai ter um resultado para y e um resultado para x.
Ah, mas qual que eu vou saber qual que é o resultado para y? O resultado para y você consegue depois da conta. O resultado para x, você vai ter informação. Então, nessa conta que a gente acabou de fazer, y era igual a 250. Então, o resultado para y era 250. Agora, para x, ele deu aqui, que era o quê? 50, que foi o que você trocou. Então, o resultado para x é 50. Beleza? Esse diagrama de função não vai cair, então não foquem muito nisso. Eu tô lendo aqui, tá, gente? Desculpa pela demora. Isso aqui... enfim, eu acho que eu vou falar, mas isso aqui não tem muito o que falar, porque é igual que eu tinha explicado nas outras horas. Mas eu vou explicar este quadrinho aqui, ó. Que vai estar na página 435. Medida de lado e perímetro do quadrado. Que foi o que eu coloquei pra vocês no começo da aula. Então, aqui, pode ser que na prova esteja assim, mas eu acho que difícil nessa prova, tá? Mas na próxima, na P3, então já usem esse vídeo pra estudar pra P3, beleza? A medida do lado e o perímetro do quadrado. A medida é o x, lembra que eu falei pra vocês no início da aula? E o perímetro do quadrado é o y. Então, como que vai aparecer pra vocês? Normalmente não vai aparecer o y, vai aparecer o x. Olhem aí, porque aqui vai estar ruim pra ver. Ó, vocês não vão enxergar daqui. Mas enfim, aqui é o x e aqui é o y, tá? Normalmente vai estar só o x, igual nos exercícios. Então, o que vai acontecer aqui vai estar em branco. Então, como que vocês vão fazer isso? Lembra do perímetro do quadrado, né? Que é a soma. Então, o que vai fazer vai estar aqui. O número, medida do lado, 2. E aí, vocês vão trocar esses xzinhos por 2. Porque o x, ele é pra você trocar, entendeu? Tipo isso, essa é a base da equação. O x você vai trocar pelo número que ele vai dar. Então, vai ter o x aqui, você vai colocar o quê? 2. Você vai fazer o quê? 2 vezes o 4. Por que 4? Porque o quadrado tem 4 lados iguais. Então, você pode fazer 2 vezes 4, que é quanto? 8. Muito bem. Então, aqui embaixo, ó, o resultado do y vai ser 8. Entenderam? É isso. Gráfico. O bendito do gráfico que vocês não entenderam. Então, eu não entendi se vocês não entenderam como que planeja um gráfico ou como escreve, né? Mas eu vou explicar os dois. O gráfico é basicamente isso aqui, ó. Na página 436, por favor, abram. Stephanie, eu sei que talvez você não vai conseguir abrir, mas eu tento ver, tá? Ó. Beleza? Ok. E aí, o que vai acontecer? Aqui, coloca Y e aqui vocês colocam X, tá vendo? Então, vamos supor que vocês têm esse quadrado que eu mostrei na página 435. Esse negócio aqui, tá vendo? Voltam lá e olhem. Então, por exemplo, ele fez a conta que eu dei pra vocês. Y é igual a 2 vezes o 4, que deu o quê? Muito bem, 8. E aí que vocês vão procurar aqui o número 8. Muito bem. Y é igual a 8. Então, vocês vão procurar aqui nesse gráfico aqui o número 8, que, se eu não me engano, tá aqui. Ó, tá vendo? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma bolinha. Ó, vocês vão fazer uma bolinha. E o X, que tá aqui embaixo. Tá vendo? O X é igual a 2, porque ele já deu o número de X. Lembra? Que ele já deu esse número, então vocês não precisam procurar. Ele já deu. Então, aqui, ó. Tá vendo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar esses dois números. Como assim encontrar esses dois números? Sobe aqui no 2 e vai até o 8. Tá vendo? Vocês seguiram? Segue com o dedo aí. Vai no 2, na parte horizontal, que é no X, né?
Na parte X, vocês colocam o dedinho no 2 e sobe até o número 8. É ali que vocês vão fazer a bolinha. É só isso, tá? É só isso. Vocês vão fazer a bolinha no número 8 e no número X. Viram? E eu repito, é só isso. Não precisa bater a cabeça nisso aqui, por favor. É só isso, tá? Só isso. Agora, como que você vai montar esse gráfico? Como você vai fazer? É simples também. Na prova não vai ter isso, mas na outra pode ser que tenha. Faz uma reta aqui, faz outra aqui. Desculpa, gente, ó. Faz uma reta, coloca os números que você acha que vai ser necessário. Faz outra reta aqui. E quando tiver negativo, que vai ter mais pra frente, você faz essa reta e ela segue pra cá e você vai colocando os números negativos. Mesma com essa. Desce pra cá, vai indo os números negativos. Beleza? Só isso, mas por enquanto vamos trabalhar só com esse L aqui, tá? Esse L, que é só número positivo, beleza? Então, lembrando, é só você procurar o númerozinho aqui. Vou fazer até com outro número. Vamos voltar para o outro lado. Voltem para a página 435. Aí, olha no quadradinho aqui, o número 3. No quadradinho que eu tinha mostrado, não vou mostrar de novo, que eu já mostrei. Número 3. E aí, vocês vão pensar, 3 vezes 4. Beleza? 3 vezes 4. Por que 4? Mais uma vez. Porque um quadrado tem 4 lados. Beleza? Então, 3 vezes 4. Onde o 3 é o x. E o perímetro é o y. Beleza? Isso. Por favor, diz que beleza, que eu tô batendo muito essa tecla. Então, 3 vezes 4 é igual a... Sei que você acertou, Maria. 12. Tá, então, 12 é y e 3 é x. Então, vocês vão voltar aqui. Nesse aqui, não tem 12, tá vendo? Mas eu vou fazer que o 12 tá aqui em cima, tá? Depois do 11. Tá? Então, vocês vão procurar 3 no x. Outra aula de matemática. Tô estudando também. No YouTube. Eu já ganhei dinheiro. Cobrar, hein? Vendo 3 aqui. No x. Sobe, sobe, segue o dedinho. Coloca o dedinho aqui. E sobe até o 12. Tá? E aí, nesse 12, vocês vão fazer a bolinha. Isso aqui. Minha bolinha é bem feia ali. É só isso o gráfico, tá? E como que eu vou seguir as retas? É só você ligar os pontos, tá? Tipo, por exemplo, aqui o 8 e o 12. Só liga o ponto. Nossa, eu tô sem régua, mas tá feio. Mas enfim, é isso aí. E é só isso, tá, gente? Aqui embaixo... Peraí. Tá, aqui embaixo ele vai te dar uma conta. Porque aí já não é mais perímetro, né? É uma conta que o livro tá dando. É o do livro, não é da minha cabeça, é do livro, tá? Porque eu sei que algumas pessoas se confundem aí, pelo amor de Deus. É do livro. Então, o livro daqui conta y igual x elevado a 2 menos 2. Essa conta vai ser fixa. Você usar ela como base para todos os números que tiver aqui. Tá bom? Então, vamos começar com o 3, lá no último, na página 436, nesse quadro aqui. Qual o número de x que ele dá? Olha lá. 3, acabei de falar, gente, desculpa. O 3. Então, o que você vai fazer? 3 elevado a 2 menos 2. Igual a y. Porque é a conta que tá aqui, gente. Por favor, lê. Não é difícil, é só ler. Beleza? Então, 3 elevado a 2 é o quê? 3 vezes 3. 3 vezes 3 é quanto?
Bora? Alguém acertou? 9, muito bem, é 9. 3 vezes 3 é igual a 9. E 9 menos 2 é? 7. Muito bem, 9 menos 2 é 7. Então, o y é igual a 7. É só isso? Sim, é só isso, pessoal. Então, qual que são o conjunto de imagem, né, que eu tinha explicado pra vocês que é o quê? A resposta, o conjunto de imagem é 3 e 7. Mas por que 3 e 7? Porque 3 é o número que eles deram para x. Aqui já tem pré-escrito, né, o valor de x. Então, é isso. É só isso, gente, de verdade. E aí, vocês vão fazer isso, eu sei que vocês não vão fazer, mas para estudar, só planejem uma tabelinha, é um gráfico, que daí eu expliquei, e respondam essa parte. Ou pelo menos coloca esse que a gente fez junto, porque eu quero saber se vocês acertaram. Se vocês não conseguirem, me falam na primeira aula, que eu ensino pra vocês de novo, beleza? Vamos pro capítulo 18. O 18 é o quê? Função afim. Essa também é uma fórmula. Então, vocês só vão precisar usar essa fórmula e escrever os números que eles vão te dar, entendeu? E qual que é essa fórmula? Também está escrito aqui. A fórmula é... Cadê? Y. Anotem. Página 443. Y igual a x mais b. Mas o que é isso? Como se lê isso aqui? Como que faz isso aqui? O y é o número que ele quer saber. Então, vamos, por exemplo, em uma fábrica, eles têm um gasto diário de 10 reais. Vão anotando aí. Todo dia eles têm um gasto de 10 reais. Todo dia. E cada peça desse gasto custa para fazer, né? Tem mais um gasto, né? Excedido um gasto de 5 reais para fazer cada peça. Vamos colocando aí. Então, o que ele quer saber? Quanto que ele vai gastar fazendo 5 peças em um dia? Então, vamos montar nessa fórmula. Y. O que vai ser o Y? Vai ser o custo do dia que ele quer saber. Entendeu? O custo diário. Igual. O A. O que vai ser o A? Alguém sabe? Ok. O A vai ser os 5 reais. Beleza? Os 5 reais que ele gasta para fazer cada peça. E o X vai ser a quantidade de peça que ele vai fazer. Que são quantas que eu acabei de falar? 5. Então, você vai fazer 5 vezes o 5. Mais B. O que é o B? B é o 10. Porque é um gasto que é fixo. Não tem outro, entendeu? É fixo. Ele sempre, todo santo dia, ele gasta 10 reais. Independente do que ele tá fazendo, ele gasta 10 reais. Mais 10. Beleza? Então, como que eu vou montar essa conta? Vamos fazer 5 vezes 5, que vai dar 25. Mais o 10, que dá quanto? 35. Então, o 35 é y. Y é igual a 35. É só isso, vocês só precisam decorar a fórmula, que é y igual a x mais b. Pode ser que apareça diferente? Pode, sinceramente, pode sim. Porque aqui no livro tá dizendo função de x igual a x mais b. Essa fx, f entre parênteses x, é o y, é a mesma coisa, não tem diferença, é igual. Porque a função de x é o quê?
o número que depende do x, que vai ser o y. Mas pra não complicar, pensa em y em função de x é igual, beleza? Vamos ver como que também pode aparecer pra eu já preparar vocês. Pode ser que apareça com os números só mesmo. Pode ser que apareça com outras letras, mas lembra que eu expliquei o dependente? Então, mesmo que apareça P, A, 2, 1, X, o antes do sinal de igual é o Y. E depois é o X. Tá, beleza? Espera um pouquinho. Estudem a tabela da página 444, porque é uma função afim, tá? Agora, o gráfico com a função afim é igual eu te expliquei. Por exemplo, nessa conta que a gente fez aqui, deu y igual a 35 e x eu dei igual a 5. Lembram disso? Pois bem, vocês vão fazer um gráfico. Vou desenhar um gráfico aqui, tentar. Deixa eu procurar um lugar. Aqui. Eu vou fazer um gráfico, eu já tenho um lugar aqui, vou usar. Espero que a professora não brigue comigo. Calma aí, gente. Eu desenho mal. Tá ficando bem feio meu gráfico, galera. Sinto muito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Tô vendo meu gráfico? Ai, tá feio, gente. Desculpa, não dá nem pra enxergar direito. Ó, aqui é um 35, tá? 20, 15, 10. Desculpa pelo gráfico. E aqui tá aqui o 25 e o 5 aqui. Nossa, gente, tá muito feio. Desculpa, de verdade. Mas, ó, lembra que eu te falei? Eu falei pra vocês. Vocês vão ver o 5 aqui, achar o número 5, que é o x, e subir até vocês acharem o quê? O 35. Aí vocês vão fazer a bolinha. Vai. É só isso o gráfico, tá? Tá. Vocês têm que estudar atividade 3 da página 445, porque vocês vão estudar como que vocês vão entender esqueci o nome. O problema, né, que vai passar. Que é que nem o problema que eu falei, mas tem que colocar bem na mente qual que é qual. E já falei, se vocês ficarem com dúvida, fala comigo na segunda, beleza? Lição. Calma aí, galera, eu vou ler aqui. Calma aí. Tá, na página 448 só tá explicando como que você lê, né, as interseções, ou seja, como você faz o gráfico, né? Só ler, gente, dá pra entender. Por exemplo, aqui na página 448, no primeiro quadrinho, intersecção com o eixo X. É regra, só regra, não tenho o que explicar, é só vocês decorarem, beleza? O gráfico de função de x igual a x mais b intercepta o eixo x quando a função de x é igual a zero. Então, por exemplo, quando o y é igual a zero, o ponto, né, que é a interseção, vai ficar assim no meio, sabe, de x. Cadê o x? Aqui, ó, tipo aqui. Aí. Aí, gente, tá complicado. Vê aí, por favor. Aqui, ó.
Ai, meu pé dormiu. Ai, desculpa. Então, gente, isso aqui tipo, é importante, só que eu acho muito improvável que vocês vão se confundir muito bem com isso, porque é só regra, tá? Se vocês não entenderem, pode me explicar, pode me perguntar, tá bom? Hum. Ah, isso aqui também é importante, tá? Da página 449. Não é importante. E o da página 453 fala sobre o gráfico quando ele é linear. Só definição matemática eu também acho que não vai cair. E o resto é atividade. Olha, se vocês quiserem fazer as atividades, eu acho bom, muito bom. Que tem várias, que ajuda. Mas, enfim, é só isso. Espero que vocês tenham entendido. Deu uns 30 minutos de vídeo, eu sinto muito.